Às vezes, a vida apaga todas as luzes, só para que a gente consiga enxergar a única que realmente importa. Esta é uma história sobre isso. Em uma cidade bem pequena, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, vivia um garoto chamado Lucas. Ele era quieto, muito observador, e sempre ficava meio de lado, na margem das conversas. Desde muito cedo, o Lucas aprendeu o que era sentir falta. E não era só a falta de alguém, era falta de sentido. A ausência da mãe dele deixou um vazio que ninguém conseguia explicar ou preencher. Nem os amigos da escola, nem as brincadeiras, nem as distrações que ele usava para tentar anestesiar aquela dor. Por fora, ele sorria, sabe? Dava aquela risada para disfarçar. Mas por dentro, ele travava batalhas diárias que ninguém sequer imaginava. A noite era um ritual. Ele ia para a janela, olhava para o céu estrelado em silêncio e fazia perguntas que não tinham resposta. Perguntas como por que isso aconteceu comigo? Será que tem alguém no mundo que realmente se importa? Existe alguma coisa além dessa dor toda? Era nesses momentos que a avó dele se aproximava, com todo o cuidado. Ela não vinha com sermões, nem com broncas. Ela vinha com presença, sentava ao lado dele e com calma falava de um amor que nunca abandona, de um Deus que entra no meio do nosso caos e transforma tudo. Ela falava de Jesus. O Lucas ouvia, mas não entendia, de verdade. A dor ainda gritava mais alto do que qualquer palavra de esperança. Conforme o tempo foi passando, ele começou a buscar aceitação nos lugares errados. Ele se juntou com pessoas que prometiam amizade, mas que no fundo só ofereciam ilusões. Ele passou a viver noites vazias, disfarçadas de diversão. Dava risadas altas que, no final, sempre terminavam no mesmo lugar, de volta para o vazio. Ele se sentia cada vez mais sozinho, mesmo rodeado de gente. Enquanto tudo isso acontecia, a avó dele continuava orando. Em silêncio, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Ela não desistia do neto. Ela acreditava que uma hora a luz ia vencer a escuridão. Até que uma noite, tudo mudou. Uma noite que parecia ser só mais uma. Movido por impulsos, pela vontade de pertencer e por falsas promessas, o Lucas se envolveu em uma situação que fugiu completamente do controle. Em poucos segundos, ele ouviu um barulho ensurdecedor, sentiu o impacto violento e depois só silêncio. Um silêncio assustador. Quando ele finalmente abriu os olhos, ele estava sozinho, completamente sozinho, machucado e abandonado por aqueles que horas antes juravam ser seus amigos para a vida toda. Foi ali, naquele quarto frio e branco de hospital, que o Lucas se viu sem máscaras pela primeira vez, sem as distrações, sem os amigos, sem ninguém, e pela primeira vez em muito tempo, ele se lembrou das palavras da avó, aquelas palavras que ele sempre ignorou. Você nunca está sozinho. Naquela solidão profunda, algo diferente aconteceu. Não foi um barulho, não foi uma visão, foi paz. Uma paz estranha, que não fazia o menor sentido para alguém que estava cercado de dor física e emocional. Com o coração completamente quebrado, o Lucas falou com Deus. Não foi uma oração com palavras bonitas e decoradas. Foi um desabafo sincero, vindo do fundo da alma. Ele pediu perdão. Ele pediu uma direção. Ele pediu ajuda. E naquele instante, algo mudou dentro dele. Não foi o corpo que se curou primeiro. Foi a alma. Quando finalmente saiu do hospital, o Lucas não era mais o mesmo. A dor da perda e das cicatrizes ainda existia, claro. Mas ela não o dominava mais. Agora, havia algo maior. Ele começou a se aproximar da fé. Começou a ler a palavra. A entender aquele amor que não exige perfeição, mas apenas entrega e um coração sincero. Ele descobriu que Jesus não promete uma vida sem problemas, mas garante a sua presença em todos eles. Aos poucos, ele aprendeu a perdoar. Perdoar a si mesmo pelos erros que cometeu. Perdoar os outros que o machucaram. E perdoar o passado.
deixando ele finalmente ir. O vazio que ele sentia foi sendo preenchido, mas não por coisas, festas ou pessoas. Foi preenchido por propósito. Anos depois, o Lucas passou a contar a sua história, não como a história de alguém que nunca caiu, que nunca errou, mas como a história de alguém que foi levantado quando estava no chão. Ele se tornou a prova viva de que nenhuma dor é maior que a graça de Deus, de que nenhuma escuridão é tão densa que resista à luz certa, e de que ninguém, absolutamente ninguém, está longe demais para ser alcançado por esse amor. Talvez você que está assistindo agora se sinta como Lucas esteve um dia, cansado, confuso, sentindo que perdeu o rumo da sua vida. Mas esta história existe para te lembrar de uma coisa: a luz ainda pode acender para você. Jesus continua transformando vidas, ainda hoje, inclusive a sua. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, não a ignore. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E se você se sentir à vontade, escreva aqui nos comentários aquilo que você carrega em silêncio. Vamos criar uma corrente de apoio e oração. Que Deus te abençoe muito. E a gente se vê no próximo vídeo.